agradecer o convite da ADAPT para falar sobre campo visual. Basicamente, quando você vai escolher um campo visual, a principal preocupação que você tem que ter é com a base de dados que ele tem, a capacidade que ele tem de comparar com indivíduos normais e com os programas de progressão. Então a gente tem vários aparelhos que têm essa capacidade no Brasil já. E o primeiro campo visual computadorizado que existiu no mundo foi da Hagstride, né? E depois veio o campímetro das AIS e tudo, questão de mercado. Tem região que usa mais um, usa mais outro, mas eles dão o mesmo tipo de informação. E eu acho que o Octopus tem algumas vantagens, né? Esses são meus conflitos de interesse. Eu não sou consultor da Hagstart. Comentar sobre as vantagens que eu vejo no campímetro da Hagstart, o Octopus. A gente tem acesso online a todos os exames com ajuste de correção para os que são confiáveis e os que não são confiáveis. Então eu consigo numa tela ter todos os exames e se eu consigo excluir e incluir, bastando clicar no exame, aquele que é confiável ou aquele que não é confiável. E eu tenho todas as formas de análise de progressão de todos os programas que ele tem. Então, melhor? Ok. Melhorou? Joia. Então, por exemplo, os programas 24.2, 32 que tem no Humphrey, também tem no Octopus. O Octopus ainda tem um programa G, que é um programa que tem uma densidade maior de pontos centrais, e também tem o 24.2C. Dependendo da versão que você tem acesso ao 24.2C. E você tem o 10.2, que anda de 2 em 2 graus nos 10 graus centrais, e você tem também o programa macular, que nos 4 graus centrais você anda de 1 em 1 grau. Todos esses programas, de qualquer versão, você não precisa ter como fórum que você tem que ter a versão mais atual para conseguir fazer avaliação de progressão, por exemplo, de 10.2, você tem acesso a todas as avaliações de progressão. Que glaucoma, o conceito de controle é quando nada está mudando. E do ponto de vista funcional, nada está mudando no campo visual. Então não adianta nada você fazer um 10.2, no Humphrey, por exemplo, e fazer a análise grosseira, que é só a avaliação de overview. Já no Octopus, eu vou mostrar, você consegue ter a avaliação, uma trend analysis, tanto da média de desvio, quanto a amplitude de variação da progressão do campo visual. Você faz uma coisa que é muito interessante, que é a avaliação por cluster. Cluster são regiões do campo visual onde normalmente se espera que tenha uma perda. A gente sabe que 80% das perdas do campo visual, da progressão do campo visual, acontece onde já existe uma lesão. Então é muito interessante que você analise áreas específicas do campo visual e preste atenção onde já tem uma lesão. 50% das vezes pode até aparecer uma lesão nova, mas 80% das vezes isso acontece onde já existe uma lesão. E outra coisa que é interessante para mostrar para o paciente é a simulação do campo visual binocular. Ele consegue entender por que ele não tem nenhum sintoma e tem um glaucoma tão avançado eventualmente. Tem avaliação de simetria de mácula e você tem mais pontos centrais nos programas básicos, né? E outra coisa que é interessante para quem mexe com pesquisa, como eu, você consegue, e qualquer pessoa consegue, exportar os dados brutos para fazer análise, qualquer análise que você venha fazer. Coisa que com as AIS você não consegue de jeito nenhum. As AIS, ela escolhe alguns centros no mundo, não tem nenhum no Brasil, você não consegue ter o acesso para fazer pesquisa, né? Isso para a gente é muito caro, e a gente consegue fazer isso com o Octopus, não consegue fazer isso com as AIS. Vou mostrar alguns casos. Por exemplo, nesse OCT, em que a gente tem aqui o gráfico de predição do que você vai encontrar num campo visual, tanto no 24.2 aqui quanto no 10.2, e aqui o que a gente encontra no Octopus. Parece um Humphrey, né? No Octopus, se você quiser, você tem impressão tanto da versão do Octopus quanto a impressão do HFA. Então, se o seu problema mas eu vou comprar um aparelho e muita gente está acostumado com Humphrey e pede exame para mim, se você quiser fazer uma impressão no modelo Humphrey, você consegue fazer para o exame externo. E o que a gente faz? Por exemplo, no Einstein a gente tem o Octopus. Eu consigo, se o exame é externo,
eu mando tanto a impressão do Octopus quanto a impressão do HFA. Né? Aí a pessoa, porque tem um complemento, por exemplo, essa curva de defeito, ela não existe no Humphrey. E é uma curva que eu acho, a Baby Curve, que eu acho uma coisa bastante interessante, que dá a mesma ideia que o Boxplot dava no Humphrey. E aqui a avaliação por cluster, olha que interessante. Isso aqui é a predição naquele paciente mesmo do que eu encontraria de alteração no 24-2. E aqui o cluster dessa alteração. E não faz só a análise do cluster, mas faz a análise de progressão por cluster. Que isso aí é uma coisa bem interessante. De novo, piora onde já está ruim. Então eu vou ter concentrar minha atenção onde eu acho que vai ter alteração. Aqui, esse mesmo paciente, lembra que eu mostrei que ele tinha alteração no 10.2? Essa aqui é a alteração no 10.2, no modelo, aqui no modelo de impressão da Hagstrite mesmo. Para glaucoma avançado, esse aqui é um paciente, ô Paulo e Moreira, esse paciente era um engenheiro que fez uma cirurgia refrativa, ele teve uma opacidade na córnea e foi passado corticoide de forma animada, e aí a visão não melhorava, então aumentou o corticoide, a visão não melhorava, aumentou o corticoide. Aí ele foi num outro médico, falou assim, Jesus, isso é glaucoma. Aí eu sempre sou o terceiro médico, né? Aí o nervo quase jazeu, esse paciente, mas aqui eu consigo fazer avaliação de progressão, aqui no caso está 10.2, tá? Eu consigo aqui em cima um 24.2, embaixo a progressão do 10.2. Eu consigo ver que ele está estável. Muito obrigado. Toda vez que bate a palma eu sinto que é para mim, mas então a gente consegue fazer uma avaliação de progressão que é muito mais refinada, e eu sei que esse paciente está estável, do que fazer uma avaliação pelo overview. Eu tenho um amigo, o Thiago, que usa o Humphrey, ele transfere para o Excel os MDs dos pacientes para fazer uma trend analysis no Excel, porque o Humphrey não te dá a oportunidade de fazer esse tipo de avaliação. Aqui mais um paciente com avaliação, isso aqui é progressão pelo 10.2, mostrando uma flutuação grande aqui, mas aqui já está quase no floor effect do campo visual, mas a despeito disso está estável. Então é uma coisa que a gente consegue fazer avaliação. Esse aqui é um 10.2 do paciente, olha isso daqui. O que sobrou, parece um campo tubular, mas não, é um campo tubular no 10.2. E eu estou começando a fazer mais o programa macular, que esses pacientes, quando tem um comprometimento muito importante no 10.2, o ideal é que você faça até o programa macular. Só que o paciente que eu já tenho vários campos visuais 10.2, eu não consigo fazer, eu perco a avaliação de progressão se eu mudo o meu programa. Por isso que às vezes eu teria interesse em usar um programa macular, eu não faço isso para não perder informação, que é mais importante saber se ele está controlado do que às vezes ter uma ideia mais clara da extensão da lesão, que eu vou precisar de pelo menos 3 exames para saber se ele está controlado. E nesse tipo de paciente que dá para você quase colocar nome na célula ganglionar que ele tem, acho que deve ter umas 3, 4 ali, né, segura na mão de Deus. Então assim, você não pode errar, certo? Então esse paciente tem que ter um controle muito, muito próximo, né? Aqui outro paciente com glaucoma avançado, também controle com 10.2. Isso, infelizmente, a gente tem vários pacientes com glaucoma muito avançado, que na verdade são oportunidades perdidas, né? Quando você vê um paciente que chega com diagnóstico inicial de glaucoma muito avançado e ele está no 4º, 5º multifocal dele, é que foi feito um serviço porco no passado, não examinar esse paciente e chegou para você, aí você vai fazer o tratamento. Quer dizer, essa oportunidade perdida é que é uma pena, né? E aí você tem que seguir o paciente dessa forma. E a gente tem, por que o paciente ele não se queixa tanto, mesmo às vezes tendo um glaucoma avançado? Olha aqui que interessante, esse paciente lógico, ele tem uma lente multifocal, todos têm uma lente multifocal, né? Porque ele já não tem sensibilidade de contraste boa. Aí o que a gente faz? A gente põe uma lente multifocal que é para piorar a sensibilidade do contraste. Então o paciente com glaucoma, por isso que a gente não põe. Quando foi colocado a multifocal nesse paciente, ele não tinha esse glaucoma avançado. Então, eu já mostrei esse caso aqui em congresso. Então, todo mundo fala, não, o glaucoma não está muito avançado, vamos colocar a lente multifocal, você não sabe o futuro. Né? Esse paciente ficou com glaucoma muito avançado e agora está com a lente multifocal. Mas olha que coisa interessante, se você vai olhar o 10.2 dele, caprichosamente, aqui o 24.2, aqui a lesão inferior no olho esquerdo
e mais superior no olho direito. E quando você coloca os dois olhos juntos, para sorte dele, a composição, isso daí a gente sabe disso, né? Se você tem um glaucoma muito assimétrico, numa ressonância funcional, a resposta cortical é igual ao de um olho normal. E aqui no caso, a interpolação do campo, quando você faz o campo binocular, você tem o mesmo tipo de resposta, certo? Quando faz os dois olhos abertos. Então essa simulação ela é bem verdadeira em relação ao que acontece na vida real do paciente. Então aqui ele tinha uma lesão inferior, uma lesão superior, e com os dois olhos abertos, o campo visual dele não era tão ruim assim, era ruim, mas não era tão ruim quanto se ele tivesse as duas lesões na região inferior ou as duas lesões na região superior. Então essa composição acabou ajudando o paciente um pouco. Aqui os pacientes com progressão no OCT macular, em que você consegue ver progressão no programa G aqui, progressão no 10.2, e uma coisa interessante, esse mapa colorido é do Octopus. Ele mostra a simetria da região macular, ele pega aquele cluster que a gente viu e coloca o que seria na cabeça do nervo óptico, a posição do cluster relativo na cabeça do nervo óptico, que seria esse gráfico polar que a gente tem aqui, certo? Mostrando que ele tem uma lesão temporal inferior, que quando faz essa simulação aqui, ele coloca na topografia do que seria a lesão anatômica. Então, diferente do campo visual, o superior é superior no nervo, o inferior é inferior no nervo aqui mesmo, mostrando uma lesão temporal inferior. E aqui o cluster que a gente tem é superior e a projeção no nervo seria o equivalente aqui inferior. Então, a quantidade de informações, e quando você aprende a olhar, você vê isso muito rápido, a quantidade de informações é excepcional para acompanhar o paciente com glaucoma. Aqui outro paciente que teve progressão na avaliação macular. Olha aqui o cluster macular dele pior. E aqui o mapa de assimetria funcional que você tem. Que as lesões do glaucoma, elas são normalmente bilaterais e assimétricas entre os olhos e entre as hemirretinas do mesmo olho. Por isso você tem um degrau nasal. Por isso que você tem, se você tem uma lesão temporal inferior, você espera que tenha uma lesão macular superior no campo visual. E quando você tem uma lesão temporal superior no nervo, você espera um degrau nasal, porque geralmente as fibras que vão para a temporal superior, elas pulam a mácula, as fibras que vêm, chegam temporal inferior, elas pegam mais fibras maculares. Então, para todo paciente que você tem uma lesão temporal inferior no OCT ou na retinografia, ou na oftalmoscopia binocular indireta, esse paciente merece fazer uma avaliação macular funcional. E não é incomum você encontrar essa simetria entre a hemirretina superior e a hemirretina inferior. Aqui um exemplo bem bacana, mostrando no OCT em face a lesão que ele tem aqui, na região próxima da mácula. O mapa de probabilidade do OCT mostrando essa lesão. A predição do que seria encontrado na mácula aqui, no campo visual superior. Aqui eu tenho um 10.2 mostrando essa alteração e eu tenho uma simetria do gráfico do Octopus mostrando a simetria entre as duas hemimáculas. Deixa eu passar aqui só para mostrar. Esse é o programa macular do Octopus. Então, enquanto o 10.2 eu ando de 2 em 2 graus, aqui na região central do programa macular eu estou andando de 1 em 1 grau, tá? Aqui mostrando, deixa eu tentar mostrar aqui, mais um exemplo de assimetria entre as hemirretinas, tá vendo? Ó, a simetria clara entre as hemirretinas, e eu tenho aqui o programa G com mais ponto central, mostrando essa assimetria. E aqui a projeção na cabeça do nervo óptico. E aqui a assimetria da mácula batendo direitinho com a simetria do OCT. E veja bem, quando nesse gráfico funcional, o superior é superior na mácula mesmo, não é aquele raciocínio invertido que a gente tem no campo visual. Embora isso aqui seja campo visual, tá? Aqui eu tenho um paciente mostrando a diferença entre o 10.2 aqui, ó, isso aqui 4 graus centrais. Eu tenho 2 pontinhos só alterados. E quando eu faço num paciente que tem uma lesão importante macular, o programa macular, eu tenho vários pontos aqui alterados. E eu tenho para esse programa macular uma trend analysis também, uma avaliação de progressão igual ao que eu tenho para o 10.2. Deixa eu passar aqui. Aqui mostrando a boa correlação estrutura-função que tem com esse OCT em face. E eu quero mostrar esse último caso aqui, nesses 22 segundos que eu tenho para terminar. Um paciente teve um AVC. No AVC você tem uma lesão ganglionar retrógrada, né? E esse paciente ele passa a ter igualzinho que você encontra no campo visual, aquela quadrantopsia aqui,
você vai ter uma alteração macular também. Aí aqui no 10.2 mostrando muito claro essa alteração macular, 10.2 não, perdão, programa macular, essa alteração macular para seguir o paciente com a lesão central que teve por conta desse AVC occipital. E aqui a predição que você vai encontrar no gráfico de Don Hood e a alteração que você tem no campo visual macular desse paciente e a alteração que você tem no OCT, tudo batendo. Isso é uma coisa meio de prova de conceito, mas deixa bem claro o que você espera encontrar numa avaliação funcional e o que você de fato encontra numa avaliação funcional. Bom, era isso, muito obrigado. Essas são para você, Augusto. Também. Além, né? É muito legal ver os usos mais extensivos das tecnologias, que a princípio elas vêm com pré-uso, achando que a gente vai usar só o que o fabricante acha que a gente tem que usar. O Augusto mostra que não é bem assim, a gente consegue fazer muito mais usando a cabeça da gente. Por isso estava brincando que a gente vai pedir para ele Bota, eu tô falando de você, tô falando bem de você. Que eu ia pedir para ele, para a gente ter o cérebro dele emprestado em vez de ter o aparelho. O cérebro é muito mais valioso do que o aparelho, né?